Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que você não deveria confiar em tudo que o seu cliente te diz e muito menos nas coisas que ele te diz através de uma pesquisa de mercado. Vamos lá, esse vídeo é para ser mais um bate-papo, uma troca de ideia em relação a pesquisas. A gente está numa fase do mercado digital em que as pesquisas estão mais fortes do que nunca. Então, o tempo todo a gente está tentando metrificar o que deu certo, o que não deu certo, o motivo que as pessoas começam ou preferem os nossos produtos para a gente intensificar esse tipo de comunicação. E uma das ótimas formas para a gente fazer isso são as pesquisas, principalmente relacionada a produtos digitais. Todos os produtos digitais têm muitas pesquisas e geralmente pesquisas muito grandes. Eu fui num evento de marketing, inclusive, que orientava a gente a fazer pesquisas no início do produto, no meio do que a pessoa está no produto, então depois de alguns meses que ela está no produto e no final do produto, da entrega. Todas essas pesquisas com 20, 30, 40 perguntas para você conseguir entender e extrair o máximo de informações possíveis desse cliente que acabou de entrar e que vai sair do seu produto satisfeito ou não, tá? Isso aí é ótimo, a gente consegue ter muitas ideias em relação ao nosso produto, às objeções que podem estar relacionadas a ele, aos motivos que a gente pode, ao que a gente pode comunicar com mais força e com um pouco menos de força. Mas existe algo muito importante que tem que ser considerado e que, se você quer ser um marqueteiro de alto nível, você vai precisar entender que não dá para você confiar em tudo que o seu cliente te diz e principalmente numa pesquisa de mercado. Em 2025, no ano passado, a Olímpicos, uma das maiores empresas de materiais esportivos do Brasil, se não for a maior delas, ela fez um movimento, uma campanha inteira chamada Por Dentro do Corre, onde é uma campanha voltada aos corredores. Eles fizeram diversas ações e lançamentos 100% focado em corredores, desde maratonistas até corredores de pequena distância, dos novatos até os veteranos na corrida. E junto com essa campanha eles fizeram uma pesquisa enorme também, se não me engano a maior pesquisa voltada aos corredores do Brasil, onde eles entrevistaram milhares de corredores e com as perguntas básicas: idade, sexo, motivo de início da corrida, quilometragem que a pessoa corre, há quanto tempo que a pessoa estava correndo, as maiores dificuldades, enfim, uma pesquisa de mercado como a gente conhece, para tentar entender um pouco mais sobre esse movimento da corrida. Se você não está numa caverna, você está vendo que a corrida tem crescido muito nos últimos anos, e não só ela, né? Todos os movimentos fitness, então natação, musculação, tem crescido muito rápido, principalmente quando a gente pensa na cultura e no mercado de wellness que está se formando e está ficando cada vez mais forte, como uma forma de distinção de quem realmente tem dinheiro e quem não tem. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eles fizeram essa pesquisa para entender um pouco mais sobre esse mercado que está em crescimento e, obviamente, como que eles poderiam se encaixar cada vez mais dentro desse mercado. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa foi a pergunta de motivação. Então, o que fez com que as pessoas iniciassem a sua corrida, e mais de 80% das pessoas votaram que começaram a correr para melhorar a saúde física, melhorar o condicionamento físico e melhorar a saúde mental. Essa pergunta poderia ter mais de uma resposta, então a pessoa poderia marcar mais de uma, mas mais de 80% das pessoas, assim, passou disparado todas as outras opções, disseram que começaram a correr para melhora na saúde física, melhora no condicionamento físico e melhora na saúde mental. O que me faz pensar um pouco e me faz trazer esse ponto aqui até o nosso vídeo. Será mesmo que mais de 80% das pessoas realmente começaram a correr só para melhorar o condicionamento físico, só para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, só para reduzir o colesterol no sangue? Mais de 80% das pessoas. Em comparação com isso, 17% das pessoas disseram que começaram a correr por conta do emagrecimento. E 4% das pessoas disseram que começaram a correr porque viram outras pessoas correndo na internet. Assim, você não precisa ser um marqueteiro muito experiente para entender que não é bem assim que funciona. Dificilmente, assim, eu gostaria muito de acreditar que mais de 80% das pessoas realmente começaram a correr
para melhorar sua saúde física, porque estavam com colesterol alto e precisavam reduzir isso aí e começaram a correr. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Com certeza, muito mais do que 17% das pessoas começaram a correr por conta de emagrecimento. Muito mais. E pode ter certeza que de todas as opções para emagrecimento, elas olharam as redes sociais e viram muitas pessoas correndo e isso motivou elas a correr também. Então, com certeza, muito mais do que 4% das pessoas começou a correr porque viram outras pessoas correndo nas redes sociais, influenciadores, grandes nomes. A corrida cresceu muito. É óbvio que eles foram sim influenciados por outras pessoas nas redes sociais. Existem milhares, centenas de esportes. O que fez com que elas escolhessem a corrida? Com certeza, influenciadores, grupos sociais, o próprio círculo social dela, de pessoas que começaram a correr, começaram a se sentir bem, mudar de vida e postar a fotinha no Instagram e elas começaram a se inspirar naquilo e querer aquilo também. O ponto é que numa pesquisa de mercado, as pessoas tendem a responder aquilo que elas gostariam de responder e não aquilo que realmente motivou elas. Até porque muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que fez com que elas começassem. Elas só começaram para elas porque elas queriam. E depois de um tempo elas justificam isso que foi pela saúde física, pela saúde mental. Elas se sentem muito mais racionais do que elas realmente são e a gente precisa entender isso. Se não, assim, seria muito óbvio. Se mais de 80% das pessoas começaram a correr por conta de saúde física ou saúde mental, então é melhor a gente tirar o orçamento, que deve ser milionário de uma empresa como a Olympus, dos influenciadores e a gente coloca então nos médicos e psicólogos. Se esse é o real motivo que está fazendo as pessoas começarem a correr, é o maior dos motivos, por que não, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. E assim, eu não quero te desincentivar a fazer uma pesquisa de público ou de mercado. Eu mesmo faço isso com todos os meus clientes e com todos os produtos deles. Até porque dali a gente tira muitas ideias de conteúdo, conteúdos que devem ser tratados no Instagram, que devem ser tratados no YouTube, objeções, a gente consegue entender como que o cliente se referencia ao seu produto, ao seu serviço, ao mercado, ao nicho inteiro, como ele se sente em relação a esse nicho. Então a gente consegue tirar muitas ideias de ouro ali. Mas mais importante do que isso é a gente lembrar que você não pode acreditar em tudo que o seu cliente te diz lá, porque ele está te dizendo o que ele gostaria de te dizer e não o que ele realmente deveria dizer.